Durante o desenvolvimento espiritual, o despertar espiritual, é natural que surjam muitas dúvidas. A gente quer fazer tudo direitinho, né? E é complicado entender, será que sou eu? Será que é o guia? Será que eu tô viajando na maionese? Ou será que realmente tem alguma coisa acontecendo? Como eu disse, isso é normal, já aconteceu comigo e eu hoje vou ajudar você a entender melhor, a passar por essa situação e se sentir mais confiante com o seu despertar espiritual. Hey, deusas e deuses! Eu sou Marina Zucarino e hoje a gente vai conversar sobre esses questionamentos, essas dúvidas, essas perguntas que surgem na nossa vida. E eu vou contar para vocês, ai gente, o momento que eu duvidei de Dona Maria Padilha, o que aconteceu, porque foi uma lição muito valiosa. Desde então, eu cuido muito para não ficar duvidando mais, sabe? Apesar de essas dúvidas serem muito saudáveis e naturais do processo, elas podem atrapalhar muito o seu desenvolvimento, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu sou uma pessoa super questionadora, pergunto tudo, quero entender tudo e com isso me atrapalhei Dona Maria Padilha e foi meio caótico. Um dia eu estava conversando com um irmão do terreiro e ele virou para mim e falou assim, mas vem cá, você não acha que o seu Exu vai ficar com ciúmes, não? Porque você fala do Marabô com tanto amor, com tanto brilho nos olhos. Marabô, para quem assistiu o meu vídeo contando a trajetória de evangélica a umbandista, sabe do que eu tô falando, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui que eu conto o meu relato de evangélica a umbandista e que eu conto meu primeiro contato com o Marabô e vocês vão entender que ele é um QQ mesmo, né? Um querido da minha vida. E aí esse irmão do terreiro me levantou, tacou essa bola em mim e falou assim, você acha que seu Exu vai ficar com ciúmes? Porque quando você fala dele, você não fala com os olhos brilhando tanto assim. E eu fiquei, não vai, claro que não. Daí eu fui pra casa e pensei sobre o assunto. E tive um papo com os meus guardiões queridos, né? Eu trato todos eles com muito respeito, mas eu sou muito franca e eu tenho conversas muito assim, naturais com eles. E eu falei, olha só, gente, é o seguinte, caso vocês estejam enciumados, não sei nem se isso é possível para uma entidade evoluída, né, para um guia evoluído, mas caso isso esteja acontecendo, olha só, no caso, eu não tenho intimidade com vocês ainda. Eu tenho essa coisa toda com o Marabô porque ele vem em terra, eu abraço ele conversa comigo, ele aparece pra mim, eu sei o nome dele. Então, eu já desenvolvi uma intimidade com o Marabô que eu ainda não desenvolvi com vocês. Mas isso não quer dizer que eu não ame vocês. É só que a gente ainda tá construindo isso. Então, no caso, quando vocês acharem que é a hora, quando vocês decidirem, quiserem, achar que é o momento, vocês podem se aproximar mais, né? Falar um pouco mais de vocês, me contar quem são vocês, dizer um nome, a gente pode ali começar a trabalhar uma intimidade. E acho que naquela mesma semana, se é que não foi no mesmo dia, apareceu na minha casa Exu e Pombogira. E ele falou pra mim, eu sou o Tranca-Rua das Almas, e ela falou assim, eu sou Maria Padilha das Almas. E eu fiquei olhando os dois super impactadas, assim, porque eu vi rosto, vi roupa, vi tudo. E a roupa dela era preta com vermelha. E eu fiquei, gente, tá, fui pra internet. Lembra que eu falei que eu sou super curiosa, que eu quero saber tudo, quero perguntar tudo e tal. E principalmente no começo, a gente fica assim, querendo entender tudo de uma vez, né? Daí eu fui pesquisando na internet, Maria Padilha das Almas. Eu só via Maria Padilha das Almas assim, preto com branco, preto com prata, todo preto. Até preto com roxo acho que eu vi, mas eu não via Maria Padilha das Almas de preto e vermelho. Aí pronto. Comecei a pensar que eu estava viajando na maionese. E engraçado que Tranca-Ruas eu aceitei que ele era. Quem ele me disse que ele era.
Mas eu pensei que estava me faltando criatividade e que eu copiei o nome dele, dizendo que ela também era das Albas, né? E aí, gente, que começou toda a minha bagunça. Como eu tinha essa dúvida sobre quem era a moça que estava comigo, essa dúvida atrapalhou o meu processo de incorporação com ela. E o que começou a acontecer foi o seguinte: seu tranca-rua ficou firme, muito rápido. Primeira incorporação dele, ele já veio, já riscou ponto, já falou assim, ele já chegou muito pronto. E ela ficava aquela coisa, vinha ela e vinha outra. Então eu fiquei num processo de não saber quem que estaria comigo. E o ponto era que a outra eu sabia o nome. E eu confiava. E assim, não é uma questão de saber nome, mas é uma questão de insegurança ou segurança. Entende? Quero deixar claro que não é, mas é saber o nome, não saber o nome, não é isso. É que eu fiquei achando que eu tinha inventado. A outra, a Dona Maria Mulambo, vinha, falava comigo, tinha liberdade, porque eu estava segura e dava espaço para ela trabalhar. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, ela começou a tomar espaço, começou a ficar mais livre. E a coisa fluía melhor com ela. E nem esse dia, porque foi uma festa de Exu, em que eles vieram e tal. Nesse dia, ela me mostrou um outro lado dela. A Dona Maria Padilha me mostrou como que era a roupagem de quando ela foi queimada, né? Ela morreu queimada numa fogueira. E aí ela me mostrou e tal, e desincorporou, foi embora, e foi muito marcante, foi muito forte. E eu ainda fiquei nesse lenga-lenga de não saber, de ficar insegura, e quanto mais passava, mais insegura eu ficava, aquela coisa toda. Eu sei, gente, parece besteira, mas quando a gente está no meio dessa caminhada, isso acontece, né? Aí, um belo dia, meu marido escreveu um ponto para um festival. E nos inscrevemos no festival, deram a ideia de ter alguém para dançar e tal, e me chamaram, pediram que eu representasse a pombagira cigana, que era o tema do ponto. E aí a gente ficou assim, que roupa que vai botar? Porque a roupa da minha cigana é uma roupa amarela, não dava, porque tinha que ser pombagira, então vamos ver uma coisa mais vermelha, né? Uma coisa mais assim. E aí teve uma outra gira. Bem nessa época, teve uma outra gira de esquerda, de desenvolvimento de esquerda. E nesse dia, seu tranca-rua chegou e falou, olha, quem vai trabalhar é a Maria Padilha das Almas. Ela é que vai fazer o trabalho. Dá espaço para a mulher, para de duvidar. Tipo assim, ele me arrebentou, sabe? Me cortou e me falou assim, para com esse negócio, né? Basicamente, resumindo, para com esse negócio, larga de ser doida e deixa a mulher trabalhar. E aí, nesse dia, ele pediu a guia dele e logo em seguida ela veio e falou, eu sou Maria Padilha das Almas. Para de duvidar, eu que vou trabalhar, sou eu que vou fazer aqui, tarará, tarará, tarará. Me deu também um monte de puxão de orelha, e com razão, porque afinal de contas ela veio, me falou e eu não acreditei, né? Enfim, não foi que eu duvidei dela, eu duvidei de mim, eu duvidei da minha mediunidade, eu duvidei do que eu estava vendo, eu duvidei do que eu estava ouvindo. E eu pedi para eles fazerem isso. E quando eles fizeram, eu não acreditei. Eita! Pior que São Tomé, né? Nem vendo acredita. E aí, nesse dia, ela falou assim, olha, a minha guia é assim, 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 e você vai usar a minha roupa. E aí eu fiquei num estado de choque, porque ela foi embora, ela veio muito rápido, ela veio mais para dar esses recados mesmo, foi embora, e aí eu chamei a mãe pequena, eu acho que foi a mãe pequena que eu chamei, conversei com ela, a gente chamou o caboclo, falou também, era o caboclo que estava em terra nesse dia, e ele falou assim, é isso, tá resolvido e tal, não sei o que, concordou com tudo, deu ok pra tudo. E eu comecei então a saga
para fazer a roupa de Dona Maria Padilha. Eu tinha pouquíssimos dias, estava na época do casamento da minha mãe, eu tinha que viajar para Tocantins. A saia era uma saia de babados, com babados soltos, que tinha que mandar fazer, porque as outras dos tecidos eram muito brilhosos, tinha muita coisa, e o dela era muito simples, assim, sem nenhum brilho, sem nada. E aí eu não tinha jeito, eu ia fazer com os babados presos, como se fossem listras, né? Da mesma pessoa que eu que eu comprei a saia da Dona Rosa, da minha cigana. E aí quando eu fechei tudo com a moça, e ela falou assim, olha, eu não trabalho com encomenda, a gente não faz encomenda e tal. Eu falei, não, tudo bem. Então, como ela já ia comprar tecido, eu falei assim, então faz esse modelo que você já faz em vermelho e preto, tá tudo certo, depois eu mando fazer com calma a saia exata dela. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem dessa moça, falando o seguinte, Mari, eu posso fazer a saia do jeito que a sua pombogira pediu? Maria Padilha não deixou ela dormir. Ficou no ouvido dela o tempo inteiro que tinha que fazer a saia, que tinha que fazer a saia, que tinha que fazer a saia. E no fim das contas, mesmo não trabalhando por encomenda, ela fez a saia da Dona Maria Padilha. A blusa se resolveu, o espartilho dela se resolveu, tudo se resolveu. Em 20 dias, mesmo eu com viagem, com um monte de coisa, a roupa dela inteira estava lá. E não só isso, mas também o perfume que ela me mostrou qual era o perfume dela, que foi uma baita de uma lição para mim, porque era um perfume que me trazia uma memória muito ruim, que me fazia sentir inferior, me fazia sentir quase como uma mulher, como é que eu vou explicar? De alguma maneira suja, sabe? Eu ganhei na época de um cara que eu ficava e ele não me trazia boas lembranças, boas recordações. Tanto que na época eu dei esse perfume, há muitos anos atrás. E quando a Padilha elegeu o perfume dela, ela elegeu justamente esse perfume, que é um perfume da Dior. Eu sei, gente, perfume da Dior, que loucura, né? E ela me explicou que esse perfume era para que eu me lembrasse que eu era capaz, que eu merecia e que eu poderia ter o que eu quisesse e poderia conquistar o que eu quisesse sem depender de ninguém, sem precisar me sentir mal e qualquer outra coisa do tipo. Ela me deu uma lição de empoderamento tão grande, gente, que eu não sei nem explicar em palavras para vocês. Mas ressignificou completamente o aroma para mim, sabe? Enfim, foi uma baita de uma lição. Ela me mostrou que não adianta duvidar, que é aquilo, que eu preciso acreditar em mim, que eu preciso acreditar na mediunidade que eu tenho. Isso foi fundamental para mim, porque eu quase deixei de trabalhar com alinhamento de Saint-Germain por duvidar da minha mediunidade, por duvidar do que eu estava vendo, do que eu estava sentindo. Hoje, às vezes, eu ainda fico com uma pulga atrás da orelha, mas eu faço. Mas até que me prove o contrário, eu confio no que eu estou sentindo, eu confio no que eu estou vendo. Porque todas as vezes, principalmente no meu trabalho, eu vejo muito isso. Quando eu estou num alinhamento de Saint-Germain, que eu acesso o campo da pessoa, eu nunca vi a pessoa, eu não conheço a pessoa, acessei o campo dela e encontrei um monte de informações que eu vou falar para a pessoa, aquilo não faz nenhum sentido para mim, muitas vezes não faz nenhum sentido para mim, mas faz para aquela pessoa. Faz sentido para ela. E tem que fazer sentido para ela, não tem que fazer sentido para mim. E com tudo isso que aconteceu nessa situação da Padilha, recentemente teve uma outra festa de Exu, né? 1 ano se passou desde que isso tudo aconteceu. E ela pôde realmente utilizar a roupa. Inclusive, gente, tá aqui, ó. Vou deixar um videozinho. Lu, coloca um vídeo aqui, por favor. Um trechinho do dia que eu botei essa roupa, dancei lá no festival. Foi no festival Axé Mulher, da Mãe Manu. E foi lindo, foi mágico. Eu senti a presença dela e ter essa conexão com ela. Todo o carinho, todo o acolhimento, todo o empoderamento que Dona Maria Padilha me trouxe, gente. É um negócio assim, eu evoluí 10 anos em um. Foi uma coisa assim,
muito potente para minha vida pessoal, muito potente para o meu casamento, por conta do meu posicionamento mesmo. Foi muito potente para o meu trabalho, porque eu tive força e acreditei para fazer coisas incríveis ao longo desse tempo. E eu devo isso com muito amor e com muita alegria à Dona Maria Padilha e todos os meus outros guias também, mas esse empoderamento ela me trouxe. E recentemente, ela, em terra, usou a roupa dela pela primeira vez. E foi muito emocionante para mim, é muito emocionante sempre que eu penso sobre isso, penso na minha trajetória, na minha história com ela, como é importante a gente confiar no nosso processo. Nenhuma rede social, pode ser o estudo mais profundo, vai te explicar tudo. Não vai. A maior parte é o processo. Então, acredite em você. Acredite no seu processo. Lógico que a gente não vai ficar o tempo inteiro achando que tudo é coisa, né? Igual aquela história, tropeçou, foi o capeta. Gente, não foi. Calma, né? Vamos também respirar fundo para não ficar com uma histeria espiritual. Vamos ter calma. Mas, poxa, teve uma confirmação, tá com uma intuição, aguarda, espera, vê, de repente você vai ter um sonho, de repente vai acontecer alguma outra coisa que vai te confirmar aquilo que você tá com intuição. Mas confia e espera para você ter certeza. Não saia duvidando de você. Não confie em tudo que você vê na internet. Não confia em tudo que você vê escrito por aí. Se você for estudar a história de uma entidade, se você for estudar a história de alguma coisa, gente, cada entidade é única. A Maria Padilha das Almas que trabalha comigo não é a mesma Maria Padilha das Almas que trabalha com você ou com alguém que você conheceu. São espíritos diferentes. Cada um tem uma história. Então elas podem falar de um jeito, elas podem rir de um jeito completamente diferente. Elas podem utilizar uma roupa, uma ferramenta de forma diferente. Então não dá para comparar e querer colocar todo mundo numa caixinha. Senão, inclusive, você vai começar a imitar. E aí você já não vai mais dar espaço para a entidade que está com você poder trabalhar. Ou, se você não trabalha com incorporação, se você não é de Umbanda, mas você está no seu despertar espiritual, você não vai conseguir se alinhar com o seu caminho. Porque eles vão dando sinais, eles vão te mostrando o caminho o tempo todo. Mas se tudo você questiona, se nada você acredita, aí, gente, fica complicado, né? Eu atrasei quase 1 ano do meu desenvolvimento com Maria Padilha. Não precisava. Era só ter acreditado nela. Mas tá tudo bem, né? Que vira história para eu contar aqui, para eu aprender, para eu compartilhar com vocês. E é sobre isso. Quando teve meu processo com a Maria Navalha, eu já não duvidei. Quando ela me fala, eu tô assim ouvindo o sobrenome dela, né? Que é tá, e eu tô, será? Mas será que existe isso? Será que faz sentido? Aí eu já aprendi essa lição. É isso. Quando ela vier em terra, que ela falar e tudo, ela confirma, mas eu acho que é isso. E eu estava certa. Eu estava certa. Porque dessa vez eu já ouvi e já aceitei. Então, minha gente, o recado desse vídeo é: acorda! Para de se sabotar. Para de atrapalhar a sua vida com tanta dúvida, com tanta interrogação, fazendo tanta pesquisa, querendo saber tudo de uma vez. Calma, paciência e confiança. É isso que você precisa, tá? E sobre o outro recado de empoderamento da Dona Maria Padilha, vocês, meus amores, podem tudo. Vocês não precisam passar por humilhação. Vocês não precisam estar em um relacionamento que te diminui. Vocês não precisam ficar nesse lugar. Tenham isso em mente. Beijo enorme. Fiquem com Deus.